Olá, nessa videoaula então vamos começar a ver o método causal. Bom, o método causal é um método diferente do modelo de dados históricos. Aqui também vou usar dados históricos, mas esse modelo ele diz o seguinte: uma variável denominada dependente, que seria a nossa previsão, que é o y, ela está se relacionando a uma variável independente x por meio de uma equação linear, que é essa equação aqui. Opa. Essa equação aqui, y igual a mais bx. Então, a gente precisa, nesse modelo, a gente quer achar essa equação aqui. Então, existem várias formas de a gente fazer isso. Qual é o tipo de modelo que a gente está olhando aqui? Nível e tendência, né? O nível, no caso, é o A, e o B é a nossa tendência. Então, é uma mistura aqui de nível com tendência também. E o que a gente está fazendo? A gente está criando essa reta aqui vermelha, né, que é essa equação da regressão, e a cada valor de x, a gente consegue prever o valor de y, usando a equação. Nesse caso aqui, a gente vai usar o método dos mínimos quadrados, né? Então a gente usa essa equação aqui para achar o A da equação e essa equação aqui para achar o B da equação. Esse modelo ele usa valores indicando qual é o nível de erro, além dos erros tradicionais que a gente vê. Ele tem aqui um coeficiente de correlação, então mede a direção e o valor da relação entre a variável independente, né, que seria x, e a variável dependente. A variável independente é aquela variável que explica, né, a variável dependente. Né? Por exemplo, o preço. Né? Se eu baixo o preço, aumenta a demanda, e se eu aumento o preço, baixa a demanda. Então, existe uma correlação entre elas. Então, o coeficiente aqui R, que a gente chama, ele mede essa correlação, se ela é positiva ou negativa. Então, o R pode variar de -1 a +1. Existem formas de calcular o R, mas nós não vamos usar aqui, porque no segundo período, né, no próximo semestre, nós vamos ver usando o Excel, que é muito mais fácil. E existe também o coeficiente de determinação, R ao quadrado, que mede o montante de variação da variável dependente em torno de sua média, que é explicada pela linha de regressão, ou seja, quanto a minha variável independente explica, né, a minha variável dependente. Ou seja, qual é o impacto dela, né? Então, esse valor do R quadrado pode ser de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor é, porque daí ele está explicando, tem uma correlação muito alta e está explicando também bastante do resultado daquela variável. Então, vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui os dados que correlacionam o índice de propaganda com as vendas em unidades. Então, por exemplo, aqui no mês 1 ele gastou 2,5 milhões de propaganda e vendeu 264 mil. No mês 1.013 já vendeu 116. Então, a nossa variável dependente vai ser sempre, no nosso caso da previsão, o y. Então, são as unidades que eu quero prever.
E o valor de x sempre vai ser a variável independente, né? Que é a que está explicando a variável y, no caso a demanda. Aqui eu tenho propaganda, né? Então quanto eu gasto em propaganda e quanto isso afeta o volume de vendas, né? Então é uma relação entre duas variáveis, uma causa a outra. Então quanto mais propaganda, mais venda, né? Essa é a lógica. Então, para mim fazer isso, eu vou ter que usar aquelas duas equações anteriores, né? A igual a y menos b vezes x, y médio vezes menos bx médio, e b é somatório de x vezes y menos n, número de períodos x médio e y médio, dividido somatório de x ao quadrado menos número de períodos vezes x médio ao quadrado. Então, essas são as equações que a gente vai usar para fazer o cálculo. Então, quando a gente vai fazer o modelo de mínimos quadrados, que é usar essas equações para achar a minha fórmula, que é aquela equação ali em cima, né? Y igual a A mais BX. Então, a gente consegue achar essa equação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma tabela, né? Onde eu tenho todos os dados da equação. Por exemplo, lá nas equações do B, né? X vezes Y. O que é o x vezes y? 2,5 vezes 264, 660. 116 vezes 1,3, 150,8. Outra variável que eu vou botar na fórmula é o x ao quadrado. Então, 2,5 vezes 2,5, e o y ao quadrado também, 264 vezes 264. Né? Então, são todos os valores. E eu também vou ter os totais, né? O y médio aqui, que eu vou usar também na fórmula, e o 64 que eu vou usar na fórmula. Né? Então, para calcular isso, eu vou ter que começar a calcular com o b, né? Então, o b é somatório de x vezes y. Então, somatório de x vezes y, 1.560,8 menos número de períodos 5 vezes x médio, y médio, 171, vezes y médio, 1,64. Dividido somatório de x ao quadrado, 14,9 menos 5 vezes número de períodos. Então, está lá na fórmula. Somatório de x médio ao quadrado. Então, 1,64 tá, 1,64 ao quadrado. Então, esse valor do b, se a gente resolver essa equação, né, que é menos, vai dar esse valor aqui de b. 190, 230. Bom, depois que eu tenho o b, aí eu posso calcular o a. Então, primeiro eu calculo o b, depois eu calculo o a. E a fórmula do a é y médio
Y média, então, 171 menos B, 109, que eu calculei agora, 230 vezes x médio, 1,64. E aí eu tenho que B vai dar negativo, menos 8, o A vai dar negativo. Então o que eu queria? Eu quero achar essa equação aqui, ó, que me faz uma relação entre o valor do Y e o valor do X. Então ficou menos 8, né, que é a nossa fórmula, nossa equação aqui é Y igual a mais B vezes X. Então, achei essa equação aqui. Então, por exemplo, agora que eu tenho a equação, eu tenho aqui qual será a previsão de venda para o mês 6, considerando que a empresa investirá 1.750 em propaganda. Então, se eu trocar aqui o Y, né, botar esse 1,75 no lugar do X, multiplicar pelo 109 e subtrair do 8,137, eu vou ter esse valor, que vai dar, deixa eu fazer um cálculo rapidinho, 109.230 vezes 1,75 igual menos 8,137. Vai dar 183 mil. Então, a resposta aqui, a solução desse caso aqui, eu vou vender Y, vai ser igual a 183 mil unidades. Milhões de unidades. Com esse valor de investimento aqui em propaganda. Então, esse é um modelo bem interessante, né? Quando eu quero fazer correlação entre algumas variáveis. Seria isso.